Bom dia, Nath. O Átila fez um vídeo sobre o sumiço dos computadores. Mano, e é isso. Plataforma. Cara, você tem lá o seu telefone, o seu iPhone, o seu Android, o seu Windows Phone. Eu tive um Windows Phone, tá? Nokia Lumia. Era bom pra caramba. Pena que não tinha aplicativo, mas era muito bom. Muito estável, muito rápido. Era muito bom. Saudades da Nokia, viu? Mas, ó, o Átila Yamarino lançou um vídeo em que ele tá falando sobre o sumiço dos computadores. Sobre como os computadores deixaram de ser utilizados, né? E nessa lógica que a gente hoje está inserido do consumo de assinaturas, de aplicativo, de redes sociais, faz muito sentido tentar entender por que isso aconteceu e qual é o impacto cognitivo disso, né? Porque eu acho que mais do que só uma questão tecnológica, mais do que uma questão só de comodidade, por assim dizer, é um problema de aprendizado. Gera um problema de aprendizado. Vamos assistir esse vídeo? O sumiço dos computadores? Bora ver? Interessante, né? Você Vamos ver? provavelmente vai... Pera aí, calma. Pronto, olha aí. Átila Yamarino fala sobre o sumiço dos computadores. E isso não foi um gancho proposital, ok? Vamos lá. Vai pagar mais caro por eletrônicos piores do que poderiam... Vamos do começo. Você provavelmente vai pagar mais caro por eletrônicos piores do que poderiam ser pelos próximos anos. E eles certamente terão mais componentes chineses. Hora de ver como o boom de inteligência artificial não aumenta só a conta de luz e água de quem mora perto de data center, como também pode mudar o eixo de outra tecnologia mais para perto da China, e porque talvez seja melhor se isso acontecer, porque a alternativa é bem complicada. Alguém vai pagar caro pela inteligência artificial, ou todos nós consumidores, ou todo o sistema de produção de eletrônicos, se não forem os dois. Como eu já falei por aqui no vídeo sobre a guerra dos chips, um ótimo livro que eu sigo recomendando, poucos componentes de tecnologias modernas passam por um gargalo como esse. São pouquíssimos fabricantes no mundo que conseguem fazer os chips de ponta. No caso de processadores, só uma empresa domina a tecnologia que faz 90% dos chips com os menores componentes, ou seja, que tem mais transistores e são mais potentes que a TSMC em Taiwan. A Samsung na Coreia dá conta de outra parte dos chips mais avançados e as duas dependem de uma só fabricante de máquinas que imprimem o padrão dos chips, que é a holandesa ASML, como eu já expliquei naquele outro vídeo. Inclusive, essa questão da produção de chips, né, de microprocessadores e tal, tem raízes no desenvolvimento histórico, técnico e científico de Taiwan, no mesmo contexto do desenvolvimento da indústria dos computadores, da tecnologia, ali no século XX, né? Depois de 1945 até 1990. É um processo bem similar ao que acontece na participação do Estado no desenvolvimento dessa linha de produção, né? Chamados tigres asiáticos e tal. Tem um roteiro pronto sobre a história dos microchips em Taiwan. Eu fui pesquisar e tal, e é muito interessante, mano. E, tipo, Taiwan é um ponto central na geopolítica mundial, rapaziada. Central. Porque lá se produz a maior parte dos microchips, microprocessadores mundiais. E ainda tem outra questão, que é o fato de que esses microchips e microprocessadores não é só para abastecer o seu Famicom, né? Não é só para abastecer o seu Nintendo Entertainment System. Ele abastece mísseis interbalísticos teleguiados, drones militares, né? Então o bagulho tem uma relevância, assim, forte, viu? Bem forte. O que quer dizer que eventos pontuais podem perturbar um mercado inteiro do dia para a noite. Numa outra parte desse mercado, em 2011, enchentes insanas na Tailândia afetaram o país todo, incluindo uma outra indústria que é a produção de discos rígidos da Western Digital, o que reduziu em quase 1/3 a disponibilidade dessas peças no mercado mundial e aí fez com que os preços desses componentes subissem bastante. Em 2021, a pandemia chacoalhou de fábricas à distribuição de peças, o que fez com que chips básicos faltassem na indústria e os preços subissem.
Ao mesmo tempo, o governo do Trump, na época, impôs sanções a chips produzidos na China que não poderiam mais ser usados por empresas que fizessem negócios com os Estados Unidos, o que soa um pouco familiar, e isso restringiu muitas empresas a comprar chips que precisavam ser ou só da TSMC ou da Samsung, e as duas já estavam no limite da capacidade de produção. E aí o resultado é que, de novo, equipamentos como carros e até eletrodomésticos tiveram a produção reduzida pela falta de controladores, com equipamentos praticamente prontos, mas que ficavam parados esperando chips. Só que agora a gente tem uma situação um tanto quanto inédita. E antes de falar dessa crise atual, esse episódio aqui tem o apoio da Revolution. Átila, gosto muito do seu trabalho. Muito, tá? Mas... Revolut deu uma Porra, Revolut deu uma financiada forte aí, hein? Aproveita que a promoção é por tempo limitado. Agora, ao invés de um problema de fornecimento ou só de fornecimento, também temos um problema de uma demanda muito maior e muito concentrada. Com o boom de construção de data centers pelo mundo, para a inteligência artificial, projetado pelas Big Tech, são mais de 600 bilhões de dólares em investimento prometidos para 2026, ou 3 trilhões de dólares até 2030, números não querem dizer mais nada. E essa cadeia de produção concentrada em poucos locais simplesmente não dá conta desse surto coletivo, desse investimento num futuro promissor. Esses servidores todos precisam de processadores específicos que são desenvolvidos para rodar redes neurais e outros algoritmos de aprendizado de máquina que são usados pela inteligência artificial. É, galera, a Skynet vem aí mesmo, hein? Se preparem para aprender a fazer um ensopado de rato, a assistir televisão pegando fogo dentro, programa da semana. O programa da Ana Maria Braga vai ser assim, as crianças em volta da TV vendo ela pegando fogo só. Galera mordendo o rato no pescoço. Cachorro na porta de bunker. É, rapaziada, se preparem. São processadores feitos quase que exclusivamente para a Nvidia, que já se tornou a empresa com o maior valor de mercado do mundo, algo entre 4 e 5 bilhões de dólares no final de 2025, a depender do humor do dia. Esses processadores custam uma fortuna e consomem bastante recurso básico, que são os wafers de silício onde os circuitos são impressos. E também precisam de muita memória e de armazenamento muito rápido, capaz de ler e escrever a informação o mais rápido possível. O tipo de armazenamento e memória de ponta que demandam mais componentes do que peças que consumidores comuns como eu e você podem usar, e que poucos fabricantes no mundo podem fazer. No caso da memória RAM, 3 grandes empresas dominam a grande parte do mercado global e o desenvolvimento de novas tecnologias. São a Micron nos Estados Unidos, a Samsung e a SK Hynix na Coreia do Sul. No caso do armazenamento, a japonesa Kioxia também aparece entre elas. Com tanta demanda e com esse gargalo de poucos fabricantes, uma hora o previsível aconteceu, que são as 5 ou 6 grandes investidoras em data centers basicamente comprarem a produção mundial de componentes dos próximos anos. A OpenAI sozinha fez um acordo com a Samsung e a SK Hynix, combinando a compra de 40% da produção mundial de componentes de ponta para memória RAM pelos próximos anos, para suprir a demanda pelos servidores que devem forrar o projeto Stargate e talvez sabotar competidores. Que delícia, Google, monopólio. Amazon, Meta e Microsoft fizeram acordos de compra com a Micron, onde, segundo a Reuters, vão comprar tudo o que estiver disponível o mais rápido possível, independente de preço. Que legal é o monopólio, né, gente? Olha como o monopólio é legal. E aí você vê que o controle de uma ou meia dúzia de empresas, no interesse delas em aumentarem a sua fatia de mercado e aumentarem sua projeção de lucratividade, necessariamente, e aí veja, não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção, é uma questão de demanda por sobrevivência na selva capitalista, vai fazer com que elas se apossem de todos os recursos que existem para poder manter essa produção, para poder se manter no mesmo grau de competitividade com os concorrentes. E aí, ó, é nabo. É nabo em mim, é nabo em você, é nabo em todo mundo. É um nabão gigante. Porque aí não vai mais ter esse produto, não vai mais ter esse recurso, vai ser super caro. Monopólio, né, gente? Monopólio. Gente, o Lenin tá aqui.
O Lenin e o imperialismo estão aqui. Não é à toa também que a questão de Taiwan, né, o controle pelas fábricas de microchip de Taiwan, é um dos pontos de desequilíbrio hoje da geopolítica mundial. É isso. É um dos pontos de desequilíbrio. É uma das áreas de tensão. É um dos lugares onde a gente tem essa possibilidade cada vez mais latente de um conflito global. É o nabopólio. É isso, é o nabopólio. Vai entrar um nabo no seu monopólio. O resultado é que até 70% dos chips de memória mais avançados devem ser usados só por data centers em 2026. Entendeu? E o mercado de memórias é escolado... E quem controla o data center, né? Quem controla o data center? Aí vai vir o Fernando Haddad fazendo acordo com a NVIDIA para instalar data center aqui. Aí o cara fala assim, veja bem, Fernando Haddad, nós queremos instalar aqui o data center e a gente vai consumir a natureza, a gente vai consumir a água, a gente não vai produzir empregos de qualidade, a gente não vai fazer a cessão de nenhuma parte da tecnologia, a gente vai utilizar todos os recursos, controlar todos os dados, vigilância, espionagem em todo mundo. Aceitas? E o Haddad, eu tenho uma contrapartida. Eu quero que o data center seja da cor grafite. Cinza grafite. Cara da NVIDIA. Feito. Temos um acordo. Pelo menos o data center vai ficar bonito, né? Suficiente, com ciclos de alta e baixa de preços, para não se entregar a uma demanda tão repentina. Ainda mais quando, em ciclos passados, as empresas colaboraram para formar um cartel que garantia preços altos de memória, como a Micron admitiu em 2003, como a Samsung admitiu em 2005, em 2018 as três maiores foram de novo acusadas de formação de cartel para aumentar preços, e em 2021, de novo. Mas agora é diferente. Agora elas estão sendo praticamente forçadas a aumentar preços e produção e não estão dando conta. As fabricantes coreanas anunciaram que estão aumentando o investimento em infraestrutura, mas é um investimento de longo prazo. Alguns só começam a acontecer em alguns anos e não é um crescimento de produção que segue todo o crescimento de demanda. De maneira que, pelo menos pelos próximos meses ou anos, a previsão é que faltem componentes, enquanto o lucro dessas empresas bate recorde atrás de recorde pela alta de preços. Quase triplicaram esses preços ao longo de 2025, inclusive. Ao mesmo tempo, elas estão concentrando a produção que já existe nos componentes de valor mais alto agregado. Tanto que a própria Micron já anunciou que vai tirar do mercado a sua marca para consumir. Tem a China para nos salvar? Aham. Senta lá. Beleza. Aguarde. Enquanto eles constroem ferrovia para transportar soja, enquanto eles trazem fábrica de carro elétrico que na escala de tecnologia deles é o cocô. Para nós é caralho, o futuro chegou. E para eles esse é o futuro? Pô, a galera, eu não aguento, mano. A galera falando, não, agora a gente vai ter um desenvolvimento científico, tecnológico muito foda, tal. Vai vir um aplicativo de entrega de comida pro Brasil, que vai desbancar o iFood. Pô, legal. Então a gente vai continuar na lógica do trabalho uberizado, né? É isso. Mas agora com o aplicativo que paga mais. Bacana, hein? Bacana, legal, ó. Legal. É isso, a China vai produzir memória barata, equipamento barato. Pô, massa. Mas a gente vai ter que comprar deles, é isso? É? Ah, tá. Entendi. Não vai ter uma fábrica no Brasil. Não vai ter seção de tecnologia, não? Mas e o internacionalismo proletário? China? Alô, China? Tô falando com você. Por que sua foto do WhatsApp sumiu? Por que... Ah, eu acho que deve ter desligado o telefone. Por isso que não tá chegando a mensagem. Eita
Eita lasqueira. Consumidores finais, que é a Crucial, e vai focar só na produção de componentes para servidores que as Big Tech estão comprando de olhos fechados pelo preço que vier. Pode ser ruim para quem joga, mas as ações deles subiram bem, em linha com o que acontece com quem compra o discurso de inteligência artificial, pelo menos por enquanto, e eles ainda conseguem verba pública do governo dos Estados Unidos para a construção de data centers por lá. O resultado é que não só as memórias RAM e o armazenamento estão ficando mais caros, como eletrônicos de todo tipo que usam essas memórias ou que usam os componentes que não serão fabricados para dar prioridade para fazer essas memórias também vão encarecer, em um efeito cascata que deve balançar o mercado, segundo especialistas. Em novembro de 2025, a HP anunciou demissões e disse que deve aumentar os preços dos seus computadores por causa do preço dos pentes de memória. Em dezembro, a Raspberry Pi também postou que vai aumentar o preço dos seus componentes. Mais ou menos por aí, Dell, Lenovo e Asus também anunciaram, com o chefe de operações da Dell comentando que nunca viu o preço de componentes crescer nessa taxa atual. Por aqui no Brasil, a gente também deve ver os efeitos segundo a Samsung. Além de computadores, eletrônicos como TVs também devem ter aumento de preços, enquanto em outros produtos, como os carros, onde o preço de chips não afeta tanto o preço final, a falta de suprimentos pode atrasar a produção de uma forma parecida com o que a gente viu acontecer na pandemia. Um aumento de preço que deve continuar até mais de 2028, até a construção de mais capacidade de produção. Isso se essa não for uma crise ainda maior e mais longa de uma década, como alguns preveem. O mesmo... E aqui tem um outro detalhe interessante, né? Porque olha só como o ciclo fecha. O preço dos componentes vai aumentar, porque essas empresas de tecnologia têm abocanhado cada vez mais esses produtos para poder atender as demandas de desenvolvimento de inteligência artificial, de controle de dados, né? De processamento. E olha onde é que está o pulo do gato. Porque quanto mais esses componentes vão aumentando de preço, se tornando inacessíveis para o consumidor final, ou mesmo para empresas de médio porte, pequeno porte, que trabalham nessa área, mais vai se gerar dependência na utilização e na compra dos produtos desenvolvidos pelas grandes marcas. Ou seja, aquilo que a gente estava falando antes de começar o vídeo, né? Antes de começar o React. A ideia de que a gente está cada vez mais refém das empresas que vão dominar esse circuito, que vão controlar e ter os computadores prontos, os celulares prontos. A gente vai ter pouca ou nenhuma escolha de fazer alterações nesse sentido. Algo que assim, beleza, para o consumidor que não tem que tipo o básico funciona, né? Pode até ser ok, mas isso significa na prática um controle total. Total. É um nabopólio. É um nabopólio. É o nabo que vai entrar no nosso monopólio. É o monopólio que vai entrar no nosso nabo. É isso. É surreal, mano. Surreal. E, lógico, em um determinado momento, pode anotar. As empresas, os capitais, não vão ter mais para onde se expandir. Né? Não vão ter mais para onde ir. E aí a bolha faz assim, ó. Né? Deu para ouvir? Mas, ó. E aí, meus amigos. O negócio vai ser viver o apogeu do século III, né? Viver a crise do Império Romano. Oh, que legal, vamos mudar pro interior. Ô, senhor, moço que tem uma grande propriedade rural, será que eu poderia morar aí para escapar da guerra das máquinas? Ele, claro, mas você vai ter que trabalhar para mim durante 6 meses do ano num regime de trabalho que a gente vai chamar de Corveia Gold, né? Vai ter o Corveia 2, Corveia 2 do retorno. Bacana. Deve acontecer com fabricantes de celulares, como a Xiaomi, que dependem muito de componentes externos e vão ter que escolher entre aumentar o preço ou reduzir a capacidade dos seus aparelhos
pelos próximos anos, com menos memória, menos armazenamento, com chips e memórias mais lentos e por aí vai. Especialmente nos modelos intermediários, onde a maior parte do preço final do aparelho depende do custo dos componentes. Inclusive, é bem possível que lançamentos futuros foquem mais nos aparelhos de topo de linha, que são aqueles que são mais caros e bancam a compra de peças priorizadas. Até a Apple, que é a empresa que tem a maior margem de lucro entre smartphones e é uma das maiores compradoras de componentes eletrônicos do mundo e tem o poder de levantar ou derrubar fabricantes, deve pagar mais pelo que vai comprar. Ao contrário dos outros fabricantes de celular, Samsung e Apple usam muitos componentes que eles mesmos desenham, então eles fazem grandes compras com contratos que determinam o preço desses produtos por anos, de maneira que estão um pouquinho mais protegidos da flutuação de custos e não aumentaram o preço dos seus celulares. Isso até aqui. Mas em 2026, a Apple vai perder o posto de maior compradora de chips da TSMC para a Nvidia, segundo o CEO da Nvidia. Até então, como a maior compradora, a Apple sempre foi a primeira a ter acesso a novas tecnologias como processadores com componentes de 3 nanômetros mais rápidos. Se a demanda dos outros, da Nvidia, for mais prioritária, o lançamento dos iPhones não vai ditar mais o ciclo de produção de peças e sim o contrário. Prioritária, leia. Nvidia, prioridade, leia-se, ó. Tira o escorpiãozinho do bolso. Bota o dedinho no bolso. Ó, a prioridade aqui, ó, científica. Eita lasqueira, me vê essa nota de dinheiro aí. Então não estranhe se novos aparelhos da Apple começarem a sair com uma outra frequência ou em outro ciclo. E se isso pode acontecer com ela, também deve acontecer com outras marcas que fazem componentes como a AMD, Intel e Qualcomm, que também dependem da TSMC para chips mais avançados. E aí segue a cascata de preços e de falta de produtos para outros segmentos. A gente vai pagar mais por menos por um bom tempo, a não ser que um outro player de produção de chips aumente a sua participação, o que deve acontecer e mudar muita coisa. Porque até aqui eu deixei de fora dessa discussão de fabricantes de chips as companhias chinesas, como a YMTC, que é uma das maiores fabricantes de memória NAND ou NAND do mundo, e a CXMT, que é a quarta maior produtora de memória RAM, por enquanto. Porque nesse caso tem uma outra... Que linda paisagem, né? Da cidade chinesa. Olha, que ar gostoso. Olha que degradê lindo do Windows PowerPoint. Olha que delícia. Consigo sentir a respiração. Dinâmica que pode mudar bastante o cenário atual e a participação delas, que é a política dos Estados Unidos de controlar o acesso chinês a chips de ponta. Como eu já expliquei no vídeo sobre a guerra dos chips, a hegemonia de produção de processadores de ponta garante também hegemonia em outras áreas, como a área militar. E assim como a China usa o seu controle de terras raras, os Estados Unidos usam o seu controle da produção de equipamentos que produzem chips de ponta para impedir o acesso deles pela China. O que em parte agrava os aumentos de preço atuais, já que tem alguns anos que fabricantes como a Samsung pararam de fornecer equipamento usado e um tanto ultrapassado para marcas chinesas fazerem mais barato, o que reduz a capacidade mundial de produção de peças baratas. Mesmo assim, o bloqueio não é completamente efetivo. Essas duas empresas simbolizam bem o momento atual e o que está em jogo por conta dessa guerra toda. As duas foram fundadas em 2016 com o esforço do governo chinês de conseguir a soberania da produção de chips e participar da competição global por essas peças. E em menos de 10 anos, elas conseguiram produzir e refinar essa produção a ponto de concorrer mundialmente. A CXMT, por exemplo... Então, o que dá... A China pensou no longo prazo, né? O governo chinês assinou formando creators e pensou no longo prazo. Porque já que eles controlam, já que a China controla a maior parte da fatia do refino de terras raras, mais de 90%, coisa de 92%, é muito, muito alto, a tendência é de que esses microprocessadores, essas peças de computador, demandem a utilização desses minerais, desses recursos. E como é a China que controla essa produção e principalmente esse refino para poder gerar o produto final, a tendência é que ela controle esse mercado, já que esses minerais são necessários para processamento, energia, sei lá, não sei como é que funciona, tá? Não sei, mas é meio isso, né? É meio isso. E aí, se ela controla tudo isso, ela tem uma vantagem muito grande, inclusive por isso que o Donald Trump tá com a peruca em pé, né?
Por isso que o cenourão toca a peruca em pé. Porque os Estados Unidos, além de não deterem nenhum tipo de planta produtiva no mesmo nível de competitividade que os chineses, ou mesmo que outros países aliados, como a Coreia do Sul e Taiwan, os Estados Unidos não têm acesso à indústria de refino de terras raras. Por isso que eles querem acessar as terras raras brasileiras, por isso que eles querem acessar as possíveis terras raras da Groenlândia, por isso que eles fizeram um acordo na Ucrânia que, em troca de auxílio militar, a Ucrânia disponibilizaria a mineração de terras raras para eles. Só que assim, tic-tac, né? O tempo tá correndo. E a hegemonia, o poder do capital americano tá caindo. Então, quanto mais o Trump conseguir acelerar essa retórica de guerra e provocar um conflito, melhor para ele. Porque vai chegar um determinado ponto que ele não alcança mais a China. Ele não alcança mais. E esse ponto tá chegando. Tá ligado? É tipo aquele momento ultrapassagem da corrida, que o segundo lugar tá no segundo lugar. Ele tá sendo ultrapassado. Se ele não pegar o vácuo do primeiro, botar atrás e que aí... já era. Aí o primeiro lugar, ó... vapo. Tchau. Um abraço. É a Peach do Mario Kart. Já era. Acabou. Exemplo, já está produzindo chips de memória com tamanhos dentro do que os Estados Unidos tentavam impedir, encurtando o atraso de desenvolvimento dela em relação às líderes para alguns anos só, com direito a atalhos, claro, no caminho, como comprar as patentes de um fabricante que faliu e outros tipos de atalhos, como os funcionários da Samsung que foram presos e acusados de repassar informações confidenciais da produção de chips de memória para a CXMT. O que é uma situação que lembra o caso do espião preso pelo FBI levando informações confidenciais de empresas produzindo chips dos Estados Unidos para Hitachi do Japão na década de 90, entre outros casos comuns na área. Aí a própria Samsung acabou licenciando tecnologia chinesa para sua produção de memória. A Apple chegou a cogitar comprar memórias chinesas da YMTC em 2022, só que o governo dos Estados Unidos interveio, acusando a YMTC de ter apoio do governo chinês e desistiram da compra, o que é uma... É muito bom, né? Porque os Estados Unidos acusam a empresa de ter apoio do governo chinês. Aí tá lá as empresas dos Estados Unidos sendo apoiadas pelo governo americano. O segundo maior depósito, reserva de terras raras, é o Brasil. A diferença é que não refinamos nada. Mas o tio Sam virá com um acordo cara e nós entraremos com o resto, né? É o famoso acordo nabopólio. Eles entram com o nabo e a gente, você já sabe. Decisão que talvez tenha sido influenciada pelo fato de a concorrente Micron ser uma das grandes lobistas e apoiadas do governo dos Estados Unidos. Pikachu surpreso. Só que agora, com a demanda e os preços mais altos do que nunca e com o desinteresse dos maiores fabricantes do mundo de memória em atender o mercado de consumidor final, sobrou para fabricantes de computadores como Acer, Dell, HP e Asus mirar nos chips chineses daqui para frente. E as duas fabricantes chinesas estão correndo para dar conta de suprir esse aumento todo de demanda e estão investindo agressivamente na capacidade de produção, indo na direção contrária dos fabricantes dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. As marcas chinesas veem o apelo de produzir algo em demanda e algo desejado pelo mundo todo no momento desses, principalmente quando a demanda de consumidores como eu e você não está sendo atendida pelas marcas tradicionais. Segundo o autor de Guerra dos Chips, outra empresa que é a SMIC, que é a maior fabricante de chips, de processadores da China, já estava se preparando para crescer nos próximos anos e inundar o mercado de componentes intermediários mais baratos. Pela restrição imposta no país, a China não consegue fazer os chips mais potentes, só que ela produz chips intermediários como os que são embarcados em eletrônicos e nos carros que são feitos por lá, o que é o tipo de componente que mais fez falta durante a pandemia. O que, por um lado, pode significar que não vão deixar esses componentes e esses produtos aumentarem de preço. E, por outro lado, pode ser uma outra fonte de pressão para fabricantes que podem fazer os chips mais potentes e mais caros focarem nesses componentes e evitarem esse mercado mais barato, onde vão competir por preço com produtos chineses. E o mesmo deve acontecer com memórias para nós consumidores. Tanto que a própria Micron abriu mão de ser uma competidora no mercado para consumidor final. Ou seja, a situação criada pelo governo dos Estados Unidos, maluco por tarifas e por inteligência artificial, jogou clientes, demanda e mercado no colo da China. E a Europa que se vira aí no meio, sem o apoio do país que já foi o seu maior aliado. Mas... Muito bom, né? A União Europeia descobrindo o que é o imperialismo. A hegemonia neoliberal dos anos 90 se esfrangalhando enquanto a guerra interimperialista se aproxima.
as políticas protecionistas crescem e a Europa assim, alguém me ajude? Não, a Inglaterra não tá mais, né? Então, é que eu não sei como é que fala em alemão, né? Nem em francês. Espanhol. É que Espanha é meio periferia da Europa, né? Mas é isso. Ajuda-me. Alguém ajuda-me. Ex-Europa, né? É isso. Ex-Europa. Mais ou menos como tem acontecido Europa. com os carros elétricos, os seus próximos eletrônicos, Europa. como celulares e TVs, ou vão ser mais caros, ou vão ter mais componentes chineses, mesmo que não sejam feitos diretamente na China. Aliás, a situação dos carros elétricos pode ser um bom exemplo do que a gente pode esperar acontecer com os outros eletrônicos daqui para frente. As marcas dos Estados Unidos vão ficando com produtos mais caros e mais ultrapassados, vide a Tesla, porque não podem comprar componentes chineses, enquanto no resto do mundo os preços continuam caindo e a tecnologia avançando e a China segue dominando ainda mais mercados com a garantia de uma demanda robusta e um ótimo retorno no que for investido para construir infraestrutura. O gasto com data centers é sempre apresentado como uma questão de liderança mundial e da disputa com a China pelos Estados Unidos. Como o CEO da Nvidia não... É muito bom porque os caras falam liderança mundial. Aí é do quê? É do Paulistão Internacional? É da Copa Juquinha? Liderança do quê? É do capital, do monopólio, a liderança do lucro das empresas. Mas é ótimo porque o discurso da mídia, o discurso liberal fala de os Estados Unidos querem manter a liderança mundial. A liderança do quê? A liderança do quê? A liderança mundial. Tá, mas do quê? É liderança, tá, mas do quê? Da Copa Pistão? Cansa de comentar. Só que essa sanha por chips e memória pode estar colocando em questão justamente essa liderança, quando o mercado como um todo e as marcas fora da China em especial parecem mais vulneráveis a pagar pelos efeitos dessa disputa. E a alternativa a isso é um futuro bem mais complicado. Porque essa alta descontrolada cheira a bolha e se comporta como bolha se a indústria não tirar um lucro inédito do fundo do mesmo bolso de onde tiraram o investimento até aqui. O CEO da Intel diz que é uma bolha, o Zuckerberg diz que é uma bolha, o cabeça do Google, Sundar Pichai, diz que é uma bolha, o Sam Altman da OpenAI diz que é uma bolha. O CEO da Microsoft diz que só é uma bolha se as pessoas não adotarem inteligência artificial como ele gostaria, e o CEO da Nvidia, que é a vendedora de pá nessa corrida do ouro, diz relaxa e confia. Só que a própria TSMC está um tanto nervosa com essa possibilidade. Relaxa e confia é muito bom. O vendedor de pá... O vendedor de pá dessa história é muito foda. Relaxa, trabalha e confia. O cara meteu o lema da bandeira do Espírito Santo. Falou, trabalhe e confia, paizão. Mas, senhor, vai dar... Compre essa pá, trabalhe e confie. E diz que conversou com os clientes dos seus clientes para decidir investir em mais capacidade de produção, apesar da cara toda de bolha que essa demanda louca tem. E as fabricantes de memória, principalmente fora da China, estão expandindo a capacidade, mas ali controladamente. O que, claro, pode ser uma forma de continuar mantendo a demanda e o lucro lá no alto, como já fizeram repetidamente no passado. Mas também pode ser um sinal de que, apesar de ter tantos compradores vorazes hoje em dia, eles não confiam nesse mercado o suficiente a longo prazo para se comprometer com uma demanda futura. Mesmo com um lucro muito maior, pelo menos com a carteira, com os investimentos, eles não estão pagando para ver. Dobraram o lucro mais recentemente, mas nenhuma empresa dessas aumentou o investimento em infraestrutura em mais do que 20% ou até 40%. Enquanto as Big Tech que estão construindo data centers não publicam lucro, que estão fazendo com serviço de inteligência artificial, que na verdade é um prejuízo de bilhões de dólares, mas estão investindo trilhões na construção de novos data centers. Em poucos anos, mesmo quem não pensa em comprar eletrônicos vai descobrir quem é que tá certo. Se você quiser outras conversas como essa, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos vídeos regulares e o Não Ficção, que tem várias conversas legais que giram em torno dessa mesma temática, como a supremacia tecnológica que a China conseguiu em várias áreas por investimento em ciência, tecnologia e pesquisa, discussão sobre terras raras e componentes que tá para ir ao ar e várias outras. Assina aqui, aí você recebe conteúdo feito por humanos para humanos. Até a próxima. Bom demais, só boas notícias. Só boas notícias. É bom que o Átila manteve a mesma linha do personagem, né? Do estamos colapsando. E o futuro? Bom, o futuro não parece muito bom, né? Não parece muito bom. Mas ainda bem
Ainda bem que os Estados Unidos estão na liderança da Copa Kaiser e que o nabo grosso vai entrar no Brasil. Aí, relaxa. Relaxa e confia.